no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 36. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 36. Aleluia. Glória a Jesus. Tempo da colheita é o tema da mensagem. Tempo da colheita. Aleluia. Ezequiel, capítulo 36. Vamos ler o versículo 30. Depois nós vamos ler mais alguns versículos. Do 30 nós vamos passar para o 34. Ezequiel 36, 30. Diz assim, ó: E multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Versículo 34. E a terra assolada se lavrará, em vez de estar assolada aos olhos de todos os que passam. E dirão: esta terra assolada ficou como o jardim do Éden, e as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Então saberão as nações que ficarem de resto em redor de vós, que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, disse e o farei. Assim diz o Senhor: ainda por isso me pedirá a casa de Israel que lhe faça. Multiplicarei os homens como a um rebanho, como o rebanho santificado, como o rebanho de Jerusalém, nas suas solenidades. Assim, as cidades desertas se encherão de famílias e saberão que eu sou o Senhor. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Amém? Amados, Ezequiel capítulo 36, quando você ler desde o início aqui, ó, você vai encontrar uma profecia. A profecia aos montes de Israel. E a partir do versículo 16, você vai encontrar o registro da restauração de Israel. Deus havia feito uma promessa para o profeta Ezequiel, para que ele viesse transmiti-la para todos os israelitas. Mas o que nos chama a atenção aqui é que a nação de Israel, ela estava completamente destruída. Os seus moradores haviam fugido das suas cidades, porque os inimigos haviam cercado, haviam dominado e haviam levado cativos as mulheres, as crianças, e poucos homens sobraram ali naquele lugar. E Deus, ele levanta o profeta Ezequiel para trazer essa profecia, uma profecia de bênção, uma profecia em que eles haveriam de colher, haveriam de ser prósperos, haveriam de ser abençoados, haveriam de ser supridos. Mas o que mais nos chama a atenção aqui nem é o capítulo 36 em si, mas sim o capítulo 37 do livro de Ezequiel, que sem dúvida nenhuma é o capítulo mais conhecido do profeta Ezequiel. Aqui no capítulo 37, você vai encontrar registrado a visão que Ezequiel teve de um vale de ossos secos. A Bíblia fala que o Senhor, ele veio sobre Ezequiel e o levou até um vale, aonde haviam muitos ossos, ossos sequíssimos. Haviam ali cadáveres que há muito haviam perecido, que eles estavam mortos há muito tempo. Tanto tempo havia se passado que os ossos estavam sequíssimos. Não só estavam secos, mas estavam sequíssimos. E aí, Deus, ele vira para o profeta Ezequiel
e faz uma pergunta intrigante. Ele diz o seguinte: porventura, Ezequiel, poderão esses ossos reviverem novamente? Deus colocou o profeta contra a parede, fazendo uma pergunta que com certeza ele não teria a resposta. Mas a mensagem que Deus colocou no meu coração nessa noite para trazer para vocês, fala justamente nesse sentido, de nós acreditarmos nas promessas do Senhor e nos apropriarmos de tudo aquilo que Ele deixou-nos como herança. Aqui no capítulo 36, o Senhor, Ele fala para o profeta, para dizer para a nação de Israel, que eles seriam multiplicados, que eles iriam plantar e iriam colher, que as suas cidades que outrora estava assolada, estava deserta, estava desabitada, diz aqui no versículo 35, ela se tornaria tão abençoada, tão próspera, tão fértil, que ela foi comparada com o jardim do Éden. Então Deus, Ele traz para o profeta uma revelação super interessante, e que nós precisamos aplicar nas nossas vidas, para que realmente a palavra venha se cumprir cabalmente em nós. Deus, primeiro, faz uma promessa de bênção, uma promessa de provisão, promessa de prosperidade, uma promessa de uma colheita farta, uma colheita abundante. Mas logo a seguir, Deus pega o profeta e o coloca no lugar de caos, no lugar de morte, no lugar de destruição, no lugar completamente contrário àquilo que Deus havia falado para ele. Deus havia dito: olha, eu vou fazer com que vocês se multipliquem nessa terra, vocês vão plantar e vão colher, vocês vão ser muito prósperos. Essa terra que hoje está assolada, ela se tornará como o próprio jardim do Éden. Mas Deus pega o profeta e o transporta até um grande cemitério a céu aberto. Irmãos, olha que lição tremenda que nós podemos tirar daqui. Primeiro, a primeira lição que podemos tirar aqui do texto: Deus, Ele promete-nos, e todas as promessas que Deus nos faz, Ele sempre as cumpre. A Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, se apegue à palavra do Senhor. Isaías diz que nenhuma palavra que procede da boca de Deus sairá vazia. Ela vai e vai cumprir o propósito que Deus a estabeleceu. Toda palavra que Deus libera vai tornar com resultado, vai tornar com o cumprimento daquilo pelo qual Deus a estabeleceu. Então Deus primeiro fez a promessa para o profeta Ezequiel: eu vou fazer com que essa terra que hoje está deserta, que não é produtiva, que não está produzindo nada, que está só cheia de morte, eu vou fazer com que ela seja completamente restaurada. Eu vou cumprir a promessa que eu estou falando para você. Mas logo a seguir, ele pega o profeta e o leva a uma situação completamente contrária àquela que Deus havia falado para ele há pouco tempo atrás. Agora, qual que é a segunda lição que nós podemos tirar aqui do texto? Primeira lição: não duvide das promessas do Senhor. Deus vai cumprir a sua palavra. Lá no livro de Josué, Josué fala assim: olha, nenhuma das boas palavras que o Senhor falou a respeito de Israel e Judá caíram por terra, todas elas se cumpriram. Então toda palavra que Deus fala, Ele vai cumprir, porque Ele vela pelo cumprimento da sua palavra. Essa expressão você vai encontrar lá no livro de Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, onde o Senhor mesmo fala para Jeremias: o que você vê? Eu vejo uma amendoeira, uma vara de amendoeira. Aí Deus diz: pois vistes bem, porque eu velo pelo cumprimento da minha palavra. Então toda palavra que Deus fala, Ele cumpre no tempo certo. A segunda lição que nós podemos tirar do texto é a seguinte: que Deus prometeu, mas colocou o profeta no lugar de desafio. Irmãos, nós somos desafiados.
E nós precisamos enfrentar os desafios que nos são propostos. Nós não podemos de forma nenhuma fugirmos dos desafios que nos são propostos. Por quê? Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E não só somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, mas nós temos do nosso lado o Senhor dos Exércitos, aquele que nunca perdeu uma batalha. Então, quando Deus pega o profeta Ezequiel e o coloca no meio daquele vale de ossos secos, Deus o estava desafiando a acreditar na promessa que ele havia feito no capítulo 36 do seu livro. Então, muitas vezes, Deus faz isso conosco. Ele nos faz uma promessa, mas logo a seguir, vem a prova, vem a tribulação, vem a dificuldade, vem a enfermidade, vem o contrário daquilo que ele promete. Por exemplo, às vezes, nós lemos o texto da palavra de Deus, aqui ó, um texto, lá em Atos, capítulo 16, no versículo 31, diz assim ó: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Que palavra maravilhosa, que promessa bendita. Aí você se apropria dessa palavra. Aí quando você olha para sua casa, aí você vê seu marido, ou a sua esposa, ou seus filhos, ou seus pais, totalmente desviados, totalmente afastados. Aí você pensa, mas e a promessa? Deus não vai cumprir? Vai. Mas muitas vezes acontece conosco o que aconteceu com Ezequiel. Deus fez a promessa de bênção, mas logo a seguir veio um teste, veio um desafio. Quantas e quantas vezes nós também somos desafiados? Nós recebemos a palavra profética, recebemos a palavra de bênção, a promessa que o Senhor tem para as nossas vidas, e quando nós vamos olhar um pouco mais à frente, nós não vemos o cumprimento dessa palavra, e muitas pessoas ficam desmotivadas, ficam desanimadas. Mas aí, olha o que o profeta Ezequiel fez. Ele lançou a pergunta para o próprio Deus. Deus perguntou: Ezequiel, pode porventura esses ossos reviverem? Aí o profeta diz: Senhor, tu sabes. Vamos tirar aqui ó, algumas lições do capítulo 37, porque na verdade o que vai fundamentar o capítulo 36 vai ser o 37, porque no capítulo 36 de Ezequiel você vai encontrar as promessas, Deus prometendo bênção, prometendo milagres, prometendo provisão, multiplicação, vitória para a nação de Israel. Mas só que no capítulo 37 o cenário é outro, o cenário é completamente diferente. E aqui nós vamos encontrar algumas situações que Ezequiel foi desafiado. O primeiro desafio que ele enfrentou foi retornar à palavra. Ele tinha que crer na promessa que Deus havia feito para ele no capítulo 36. Então, primeiro ponto que nós precisamos atentar para que realmente nós venhamos a ter uma boa colheita: não podemos abrir mão da palavra do Senhor, das promessas do Senhor. Irmãos, diz a Bíblia: passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aleluia! Lá no livro de Isaías, no capítulo 40, no versículo 8, diz: seca-se a erva e murcha a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, primeiro princípio que Ezequiel teve que aplicar para tomar posse da promessa que Deus havia feito no capítulo 36. Ele tinha que crer na palavra do Senhor. Aí, aqui no versículo 4, você vai encontrar, ele fala o seguinte, ó: então me disse, profetiza sobre esses ossos, e dize-lhe, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então, o primeiro passo que Ezequiel deu em direção ao cumprimento da promessa que Deus havia feito para ele no capítulo 36, ele tinha que crer na palavra do Senhor. Aí ele não só creu, não só recebeu aquela palavra, como ele profetizou aquela palavra sobre aquela situação em que ele estava vivendo. Ou seja, uma situação de caos, de perdição, de morte, de destruição. E ele foi desafiado a acreditar que Deus, o mesmo Deus que fez a promessa no capítulo 36, haveria de cumpri-la no capítulo 37. Então ele abre os seus lábios e começa a profetizar. Então, irmãos, pega aí essa palavra. Primeiro ponto para nós realmente sermos abençoados: não se esqueça da palavra, não se esqueça das promessas do Senhor. Deus, ele tem nos prometido, não só nos dado promessa,
mas ele tem nos dado herança, porque nós somos filhos. O filho, a filha é herdeiro, é herdeira das promessas do Senhor. Então, quando Deus libera uma palavra sobre as nossas vidas, nós não podemos duvidar de forma nenhuma. Nós temos que acreditar que aquele que prometeu é fiel para cumprir tudo o que nos prometeu. Aleluia! Então, o primeiro passo é: nós precisamos retornar à palavra do Senhor. Nós precisamos acreditar na palavra. Nós não podemos duvidar da palavra, porque a palavra é de Deus. E quando Deus fala, ninguém pode impedir. Isaías fala que agindo Deus, quem impedirá? Aleluia! Segundo passo, irmãos. Segundo passo que Ezequiel teve que dar para que realmente se cumprisse aquela promessa sobre a sua vida. Talvez aqui esteja pegando na vida de muitas pessoas. Ele foi desafiado a orar. Ele foi desafiado a orar por aquela situação em que ele estava enfrentando ali à sua frente. Primeiro, Deus o desafiou a retornar, a crer na promessa que Deus havia falado para ele. Depois, ele foi desafiado a orar, a profetizar. A oração dele foi uma oração profética. Aqui no versículo 7, diz assim: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, e a cada osso ao seu osso. Então, o segundo passo que Ezequiel deu para que as promessas do Senhor se cumprissem na sua vida, e para que ele viesse a ter uma boa colheita, segundo a promessa que o Senhor havia feito para ele, ele orou. Nós precisamos reavaliar a nossa vida de oração. Você sabia que orar é guerrear? Oração é uma ação de guerra. Sabe por quê? Porque quando você ora, você está demonstrando a sua fraqueza e está demonstrando a sua dependência a Deus. Aí é que o inimigo se levanta. Aí é que ele se levanta para poder, muitas vezes, colocar desânimo, abatimento. Sabe? Quantas e quantas pessoas não conseguem ter uma vida regular de oração? Lembra dos discípulos de Jesus? Diz a Bíblia que o Senhor, antes dele ser crucificado, uma noite antes, ele tomou os seus discípulos, levou até o jardim do Getsêmani, e chegando ali no pé do jardim, ele pediu para os seus discípulos esperarem, porque ele ia subir um pouco mais acima para orar. E diz a Bíblia que ele subiu, orou por 1 hora. Quando ele retornou, os seus discípulos estavam dormindo. Aí Jesus os repreende falando: não pudestes vigiar comigo nem por 1 hora? Ou, em outras palavras, Jesus disse: vocês não conseguem orar nem 1 hora comigo? Vocês não podem nem por 1 hora interceder pelo o que vai acontecer comigo? E diz a Bíblia que Jesus voltou novamente para o seu lugar onde ele estava, ficou mais 1 hora. Ele voltou de novo, e quando ele voltou, para sua surpresa, os seus discípulos estavam dormindo novamente. Irmãos, quando o escritor registra essas duas situações, que Jesus foi e voltou e os encontrou dormindo, ele quis nos transmitir uma lição de que nós não podemos de forma nenhuma negligenciar a nossa vida de oração, mesmo que nós não possamos estar aqui todos os dias no templo para orar, mas isso não nos impede de termos uma vida de oração. Nós podemos orar em casa, podemos orar no trabalho, podemos orar, enfim, pelas ruas, aonde quer que nós estejamos, com quem quer que sejamos, nós podemos pagar o preço de oração. Então, o segundo passo que Ezequiel deu, para que Deus cumprisse a sua palavra sobre a sua vida, ele passou a orar, a buscar. Como eu falei, oração é batalha, é guerra espiritual. E diz a Bíblia que a nossa guerra não é contra sangue, não é contra carne, mas contra principados e potestades, agentes que agem no mundo espiritual para tentar nos impedir de termos uma vida de oração. Você já percebeu que às vezes
nós vamos conversar com alguém pelo WhatsApp, ou no Face, ou até mesmo com o vizinho, com o namorado, marido, esposa. Nós ficamos ali horas e horas conversando. Mas quando nós vamos buscar o Senhor, quando nós vamos orar, quando nós vamos interceder, nós ajoelhamos ou até ficamos de pé e nós não conseguimos concentrar nem por 10 minutos. Então nós precisamos ter uma vida de oração. Jesus, ele nos ensinou a importância da oração. Um terço da sua vida aqui na terra foi orando, buscando o Pai. De tempos em tempos, diz a Bíblia que ele fugia dos seus discípulos para ir ao monte orar, buscar a presença do Pai. Ele estava sempre em comunhão. Oração é manter comunhão com Deus, é demonstrar dependência, é demonstrar a nossa fraqueza e a nossa dependência ao Senhor. Quando nós nos prostramos em oração diante do Senhor, olha, o inferno treme, ele treme. É por isso que muitas pessoas não conseguem ter uma vida regular de oração, porque setas malignas, dardos inflamados, é desânimo, é sono, é preguiça, alcança essas pessoas, porque o inimigo sabe que um cristão de joelho, ele vai perder, o diabo vai bater em retirada. E é por isso que muitas vezes nós não conseguimos ter uma vida regular de oração, porque o inimigo sim, ele investe contra as nossas vidas para nos desanimar, para nos abater e para nos impedirmos de ter uma vida realmente de oração. Então Ezequiel, ele buscou o Senhor, ele creu que Deus iria cumprir as suas promessas, e ele passou a demonstrar a sua dependência por meio da oração. Terceiro princípio, irmãos, terceiro ponto aqui que Ezequiel, ele também nos chama a atenção para isso. Quando você lê o capítulo 36 de Ezequiel, você vai ver Deus prometendo a restauração, prometendo a multiplicação, prometendo que o povo seria abençoado. Só que no meio de todas essas promessas de bênção, de vitória, Deus, ele fez ali algumas ressalvas. Ele fez ali ele pontuou algumas situações que a nação teria que se consertar. Aqui, ó, em especial no versículo 32, versículo 32 do capítulo 36, Ezequiel diz assim, ó: não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Jeová. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos pelos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. Sabe o que Deus estava falando aqui? Ó? Põe tua casa em ordem, se arrependa, se volte para mim. Então, o terceiro princípio que nós podemos entender aqui, irmãos, que Ezequiel praticou para que Deus cumprisse a sua promessa sobre a sua vida, houve uma confissão de pecados, houve um arrependimento. Eles se arrependeram, eles se voltaram para o Senhor. Nós precisamos fazer uma reavaliação dos nossos caminhos. Nós precisamos, olhar as nossas atitudes e ver aonde nós temos errado. Olha aqui, o Salmo 139, o salmista fala assim, ó: o Senhor me conhece, o Senhor me sonda e me conhece o meu levantar e o meu sentar, e sem que haja uma só palavra dos meus lábios, tu já o sabes. Aí lá no versículo 23, 24 diz assim, ó: Senhor, sonda-me e me conhece, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelas veredas eternas. Então, o terceiro passo que Ezequiel deu, ele levou o povo ao arrependimento. Ele chamou a nação de Israel para se consertarem, para se converterem ao Senhor, para se quebrantarem diante do Senhor. Jeremias, ele diz assim, ó, que se nós buscarmos o Senhor, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então eu serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte, diz o Senhor. Então Ezequiel, ele
levou a nação de Israel ao arrependimento, ao quebrantamento, à confissão das suas falhas, das suas maldades, dos seus pecados, para que Deus viesse e cumprisse a sua promessa. Aleluia! Quarto ponto que Deus, ele forjou do profeta Ezequiel. Sabe o que foi? E que nós precisamos ter também, para que ele confirme a sua palavra sobre as nossas vidas, nós precisamos ter sede de Deus. Sede de Deus. Olha, todos nós sabemos que o nosso corpo, o corpo humano, assim como o planeta, e isso é interessante, até nisso nós encontramos lições preciosas. Você sabia que 2/3 do nosso corpo é de água. É por isso que nós podemos ficar muito tempo sem comer, até 3 dias sem comer. Mas fica um dia sem beber água, ou fica pelo menos meio dia fazendo um jejum só de água. Você vai ver que dificuldade que é, porque nós precisamos de repor os líquidos que nós perdemos, da transpiração, o suor, da urina, enfim, são várias perdas que nós temos de líquido ao longo do dia, e esses líquidos precisam ser repostos mediante a água que nós bebemos. Então nós precisamos ter sede de Deus, assim como nós temos sede natural, assim como nós precisamos da água natural para sobreviver, também precisamos de ter sede de Deus, sede da sua presença. Aqui ó, sede por meio da leitura da palavra. Como que nós demonstramos sede de Deus? Quando nós queremos ler a palavra, queremos guardar a palavra. Olha, quantas e quantas pessoas que começaram a ler a Bíblia no início do ano e não terminaram, ou não prosseguiram, que pararam, que estabilizaram, perderam a sede de Deus através da sua palavra, não tem mais prazer em ler a Bíblia, não são edificados por meio da leitura da palavra. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós estamos demonstrando que estamos com sede da presença do Senhor. Outra forma de nós demonstrarmos sede de Deus é por meio da oração. Eu falei agora há pouco que o profeta Ezequiel, ele orou e instigou o povo a orar. A oração também é uma forma que nós demonstramos que estamos com sede de Deus. Olha, você já ficou muito tempo sem conversar com alguém que você ama? Você ama de verdade? É ruim, você sente falta, você quer conversar com aquela pessoa. Então, a mesma coisa temos que fazer com relação ao nosso Deus. Nós amamos a Deus, Deus nos ama. Então, nós não podemos de forma nenhuma ficar por muito tempo sem falar com Deus. E quando nós estamos orando, buscando a sua face, nós estamos demonstrando a Ele: eu estou com sede da tua presença, eu estou com desejo de estar falando com o Senhor. Outra forma que nós demonstramos sede de Deus é estar na sua casa. Quando eu anseio em estar na casa do Senhor, é porque eu tenho sede. Aí você pode falar assim: mas eu posso desejar, posso ansiar a presença do Senhor na minha casa. Amém, é verdade. Mas só que a Bíblia nos mostra princípios que aqueles que amam a casa do Senhor demonstram também sede pela sua presença. Porque, olha só, o que o salmista fala, Salmo 122, que alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Agora, por que Davi, ele se alegrou quando disseram para ele: vamos à casa do Senhor? Porque ele estava com sede de Deus, ele tinha desejo de estar na presença do Senhor. É por isso que lá no Salmo 42, ele fala assim, ó: que assim como a corça suspira pelas águas, assim também a minha alma suspira por ti, ó Senhor. Então nós precisamos ter sede de estar na casa do Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz: não abandoneis a vossa congregação, como é o costume de alguns, mas antes admoestai-vos uns aos outros, porque o dia se aproxima. Então nós não podemos de forma nenhuma abandonar a casa do Senhor. O mesmo Davi, ele disse que um dia na casa do Senhor era melhor do que 1000 em outros lugares. Então nós demonstramos sede de Deus quando nós amamos estar na sua casa, no meio da congregação, adorando. Aleluia!
Então, pega aí essa palavra, que o Senhor possa realmente confirmá-la no seu, no meu, nos nossos corações. No capítulo 36 de Ezequiel, Deus fez uma promessa. Olha só, no versículo 30: e multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. E no versículo 35 ele diz: e dirão, essa terra assolada ficou como o jardim do Éden, e as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Porque Deus fez a promessa, o profeta creu e Deus confirmou o milagre. E depois que Ezequiel, ele colocou em prática esses 4 pontos que eu acabei de falar para vocês, ele creu na promessa, ele orou, ele se arrependeu dos seus pecados, dos pecados da nação de Israel, e ele demonstrou sede pela presença do Senhor. Diz a Bíblia que Deus, através da profecia do profeta, no versículo 10, e profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. É isso que Deus vai fazer por mim e por você, quando nós cremos que Ele é o Senhor e que Ele está no controle de todas as coisas. Ele vai fazer com que nós venhamos a ter uma grande colheita, aleluia, porque Ele é o Senhor de toda a terra. Amém? Glória a Deus.